Olá, tudo bem com vocês, pessoas queridas? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Eu estou muito feliz, irmãos, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente percebe e crê no cuidado de Deus na nossa vida, a gente se posiciona como esse versículo que eu vou citar para vocês, que fica lá em Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. É verdade, meus irmãos. Não são o diagnóstico, não são as lutas, não são as finanças, não são as oposições que se levantam, que paralisam essas pessoas. Por quê? Porque elas resolveram colocar a sua esperança, elas resolveram e decidiram colocar a sua fé num Deus que cuida, num Deus que esclarece, num Deus único. E que esse Deus, ele teve um ato de se tornar carne e habitar entre nós. Esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi a primícia da maior revelação de Deus ao mundo. O próprio Deus entre nós. Então, mais que vencedor, não sobreviver, não é só sobreviver à batalha, é sair fortalecido dela, sair transformado dela. Mas essa batalha, como na minha vida, na tua vida, muitas vezes, meus irmãos, estamos atravessando problemas dentro do nosso próprio lar, com as pessoas que nós amamos. Temos uma visão que aquela pessoa não tem. Aí é que a gente tem que confiar no Senhor e entender que depende de nós o nosso posicionamento de toda aquela situação mudar. Porque basta só uma pessoa, meus irmãos, uma pessoa ter fé dentro de uma casa e essa pessoa perseverar, que toda a sua família vai ser alcançada, pois não é homem que convence outro homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Mas o mundo quer ver referências, quer ver pessoas que realmente acreditam no que falam. Quando chega uma notícia ruim, a maneira como você se comporta vai falar muito sobre você. Sabemos que choramos, que nos lamentamos, que quando até há uma ruptura, né, de uma pessoa, de um ente querido que vai embora, e a gente tem que entender e passar para aquelas outras pessoas a paz que excede todo entendimento. Então, se sentir assim mais do que vencedor é dizer: eu vou lutar porque eu já venci a batalha. Jesus já venceu a batalha por nós quando nos reconciliou na obra da cruz. Então, ele se fez maldito em nosso lugar, né? Ele foi pendurado no madeiro e ali ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Então, Adriana, você quer dizer para mim que eu não preciso mais me preocupar com relação ao meu valor moral? De maneira alguma. Eu estou te dizendo justamente ao contrário. Quando você tem uma convicção da sua identidade, né? Gênesis 1:26, imagem e semelhança do Criador, você faz aquilo porque você já é, né? Você não faz buscando
as, as aprovações humanas. Você primeiro busca a aprovação de Deus. Então, Deus te aprovando, né? O mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ver a luz que existe existe em você, não é? Então, isso não é fácil, meus irmãos. Isso é uma conquista no dia a dia. Isso é renúncia. Isso é você abdicar dos seus temperamentos. Tem pessoas que têm temperamento muito explosivo, né? E quando vai desenvolvendo a fé, quando vai sendo ensinado pelo Espírito Santo, essa pessoa muda completamente. Assim é o processo. Assim é o processo daqueles que se sentem mais do que vencedores. Mesmo diante de problemas financeiros, diagnósticos, porque o mal, ele está no mundo. E o nosso corpo, ele é frágil. E dentro dele, com a fragilidade, veio que você tem que um dia perecer fisicamente. Então, aqueles que se sentem mais do que vencedores por Cristo Jesus também ficam enfermos, também ficam tristes, mas em nenhum momento destruídos, em nenhum momento ele se rende àquela adversidade que está vindo ao seu encontro. Então, lá em Êxodo, quando Deus abriu o Mar Vermelho e falou para Moisés, olha, ele disse que é ele que luta por nós. Ele disse assim, Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, né? Estava vendo ali murmuração, questionando Moisés, Moisés, tu nos tirasse do Egito para nos matar aqui nesse mar, né? Mas Deus disse, sou eu que luto por vocês. Então, essas pessoas que se sentem mais do que vencedoras são pessoas que não confiam na sua própria força somente. Elas confiam primeiro em Deus. E na força do poder de Deus, elas confiam no que elas fazem. Porque se sentir mais do que vencedor por Cristo Jesus é a pessoa ter convicção, ter identidade, ter uma fé madura, ter uma fé que é cautelosa, que pede do alto discernimento para a sua vida. Então, lá em 1 Coríntios 15:57, o nosso Deus, ele fala para nós que a vitória é garantida para aqueles que buscam. 15:57 diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se sentir mais do que vencedor é saber que estamos aqui passando uma chuva. Essa chuva, Adriana, ela tem que ser bem vivida? Sim, bem vivida. Bem vivida quando eu digo a você que viver é uma dádiva de Deus. Quando você canaliza suas energias para tudo de bom que Deus proporciona na sua vida. Então, viver bem em família, viver bem no trabalho, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é o que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, somos atribulados. E essa atribulação faz a gente orar mais, faz a gente buscar mais a Deus e a sua presença. E a palavra de Deus diz que perto está o Senhor dos que o buscam. Então, buscar a Deus é se render,
é ganhar tempo na presença dele. Então você é fortalecido pelo próprio Deus, e quando você percebe, aquela tribulação passa, aquele problema passa, e você está firme com o Senhor. Então o Senhor, ele te dá garantias, convicções eternas, que nenhuma pessoa, nenhum ouro no mundo pode te dar. Porque se não fosse assim, porque tantas pessoas que têm tanto dinheiro tiram as suas próprias vidas, se sentem deprimidas, esse mal que tem assolado os quatro cantos da terra, da depressão, né? E é uma geração que tem acesso a tanto conhecimento, mas estamos vivendo uma geração onde as pessoas não têm identidade. E isso é uma estratégia do mal. Tirar a tua identidade. E a tua identidade é ser imagem e semelhança do Criador. Deus nos fez para dominar sobre céus e terra e mar. Então, a fé inteligente faz com que nós, a cada dia, possamos crescer como ser humano, como um cidadão, como um profissional. É essa fé inteligente que Deus quer para você, não a fé emotiva. Lá em Romanos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, entendimento, psique, pensamento. Então, faz parte de Deus pensar no que a gente vai falar, pensar no que a gente vai desejar, né? E temos aqui, um manual escrito e inspirado pelo próprio Deus, para que eu e você nos sentíssemos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Deus luta por você. Deus habita em você. Se verdadeiramente você entender que tem que haver um arrependimento. O arrependimento é a porta que dá acesso ao reino de Deus. Temos que passar pelo arrependimento verdadeiro para alcançarmos o reino de Deus. Depois desse arrependimento, confessar Jesus. Depois que confessa Jesus, né, o batismo nas águas e a busca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é muito importante para a tua vida. Então, meus irmãos, Cristo já venceu por você. Nós lutamos, mas sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, pela tua palavra tão poderosa, tão maravilhosa, Senhor, que nos dá um refrigério na alma, que nos dá alegria, que nos dá segurança. Senhor, abençoe essas famílias, abençoe essa pessoa que vai abrir essa reflexão. E eu creio, Senhor, que Tu vai falar profundamente ao coração dela, para que ela deposite a sua confiança no Deus único e verdadeiro, e em tudo ela será mais do que vencedora. Senhor, com a certeza que Tu responde às nossas orações, já Te agradecemos, porque sabemos que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tenha um excelente dia. Vai lá no meu canal, curte, compartilha e ativa o sininho. Deus abençoe tua vida, meu irmão.